Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, sobrinho de Abraão, fugiu com suas 2 filhas para as montanhas. Eles se esconderam numa caverna, temendo que o mundo inteiro tivesse sido destruído. A história de Gênesis 19, 30 e 38 começa aí, num cenário de medo, solidão e confusão. As filhas de Ló, acreditando que não havia mais homens na terra com quem pudessem se casar e ter descendência, tomaram uma decisão extrema. Elas embebedaram o próprio pai e se deitaram com ele em 2 noites consecutivas, sem que Ló tivesse consciência do que estava acontecendo. Dessa relação nasceram 2 filhos, Moabe e Ben-Amir, que se tornaram os antepassados dos Moabitas e dos Amonitas, 2 povos que no futuro teriam um papel importante e muitas vezes conflituoso com o povo de Israel. À primeira vista, é um ato chocante, um incesto deliberado, premeditado e que a própria Bíblia não tenta esconder. Mas é importante perceber que a Bíblia não ensina esse ato como um modelo moral a ser seguido. Ela relata o fato, mas não o recomenda. O texto é histórico e moralmente realista. Mostra o ser humano em sua fragilidade, inclusive dentro do contexto religioso. O comentarista do texto que inspirou esta reflexão diz bem: não é um ensinamento bíblico, mas de repente surge um ensinamento. E esse ensinamento está justamente na capacidade de Deus transformar situações desastrosas em algo que, mais tarde, possa servir a um propósito maior. Observe. Moabe e Ben-Amir nasceram de uma situação pecaminosa, mas séculos depois, de entre os moabitas, viria Ruth, uma mulher fiel que se tornaria bisavó do rei Davi e parte da linhagem de Jesus Cristo. Ou seja, Deus é capaz de transformar o caos em caminho e o pecado humano em oportunidade de redenção. Por isso, o episódio não deve ser lido como incentivo ao pecado, mas como revelação da misericórdia divina que age até onde a moral humana falha. Nos comentários originais, há quem diga que Sodoma era infinitamente pior que um universo pornográfico da internet. E, de fato, Sodoma representa a degradação moral extrema, o abandono total dos princípios de justiça e respeito. E as filhas de Ló, vindas dessa sociedade corrompida, estavam profundamente marcadas por aquele ambiente. O que fizeram não foi por malícia, mas por ignorância, desespero e confusão espiritual. O erro delas mostra como o ambiente pode moldar a consciência e como o medo pode distorcer a fé. Um outro comentário ressalta: nunca vi algum cristão recomendando fazer o mesmo que as filhas de Ló fizeram. E está absolutamente certo. Nenhum cristão maduro vê nisso uma lição de prática, mas sim de reflexão. A Bíblia é um espelho. Ela mostra o ser humano como é, com suas falhas, medos e pecados, para que possamos ver a necessidade da graça de Deus. Por fim, alguém disse: por isso, não podemos permitir a ignorância, mesmo ensinada pela Bíblia. O bem e o amor devem prevalecer. E aqui está o ponto mais profundo. O amor e o discernimento são o filtro através do qual lemos as Escrituras. A Bíblia não é um manual de comportamentos isolados, é uma revelação da jornada humana em direção à verdade. E nessa jornada, o bem e o amor devem sempre prevalecer, mesmo sobre a letra fria do texto, quando ela reflete os tempos de escuridão da humanidade. Em resumo, o episódio de Gênesis 19, 30 e 38 não é sobre o incesto em si, mas sobre a presença de Deus mesmo nas consequências do erro. Mostra que o mal pode ser o solo onde o arrependimento floresce e que o passado, por pior que seja, pode ser redimido. Essa é a força do ensinamento oculto. Deus não aprova o pecado, mas é capaz de agir através do caos humano para realizar sua vontade. E talvez seja esse o verdadeiro milagre por trás dessa história tão polêmica, o poder da graça divina sobre a miséria humana.